Prezados amigos do canal Professor Rico Guimarães, espaço de desalienação popular. Os servidores públicos merecem respeito. Esse é o tema que nós vamos tratar aqui num vídeo que na verdade é um desabafo de um funcionário público contra a cultura da demonização dos servidores públicos. Temos que lutar contra essas falácias que direcionam de maneira injusta contra os funcionários públicos do nosso país. Existem servidores públicos que trabalham mal, mas na esfera privada também existem empregados que trabalham muito mal, que nos atendem mal, que não resolvem os nossos problemas e que causam muitos problemas para as empresas. Então, em ambas as esferas, tanto a pública quanto a privada, tem excelentes funcionários e péssimos funcionários, em ambas. Vamos parar com essa hipocrisia social de só depositar no servidor público o ônus e no trabalhador da esfera privada o bônus. Em ambas as esferas existem bons profissionais e péssimos profissionais. Antes, eu vou pedir para você que já é inscrito no canal, que dê um like no vídeo para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. E você que está chegando agora, quer assistir o vídeo para estar certificado do like, assiste o vídeo até o final. E se achar que ele merece um like, eu vou ficar imensamente agradecido. Pois bem, nós temos aí uma reforma administrativa nefasta que visa acabar com a estabilidade do servidor público. A estabilidade é a condição basilar para a lisura do serviço público. Por quê, professor, que a estabilidade é a garantia do melhor serviço público? Porque é através da estabilidade que você consegue proteger o funcionário público contra os desmandos dos seus superiores e também consegue, através dessa estabilidade, fazer com que o interesse público esteja em primeiro lugar. Pois existe um princípio no direito administrativo que é o princípio da supremacia do interesse público. Ele tem que estar acima de vários princípios. O próprio princípio da impessoalidade está em consonância com a supremacia do interesse público. Se você acaba com a estabilidade do servidor público, você vai gerar uma série de QIs. Você vai particularizar as relações dentro do ambiente público. Isso vai ser extremamente deletério para o funcionalismo público e para servir à sociedade. Muito ruim, né, se isso acontecer. Agora, o que nós temos que ver dentro disso tudo? O pacote de maldades que vão ser efetuadas contra os servidores públicos. Ou seja, os servidores públicos terão que pagar o pato pela ineficiência da esfera pública, sendo que a ineficiência parte dos agentes públicos da alta esfera, em sua maioria que são escolhidos pelo sufrágio popular e também em cargos comissionados. Os servidores concursados não estão no alto clero do funcionalismo público. Isso tem que ficar bem claro, tá certo? E no que concerne aos pacotes de maldade? Congelamento de salários dos servidores públicos até 2021. Isso é um escárnio. É um desrespeito à dignidade da pessoa humana. Você que é da esfera privada, que trabalha lá no ambiente junto com seu patrão, numa empresa, dentro do ambiente particular, você aceitaria ficar 6, 7 anos sem reajuste salarial? Pois bem, é o que acontece com muitas categorias de servidores públicos que estão sendo penalizados injustamente desde 2014. Eu, como professor do Estado do Rio de Janeiro, estou 6 anos sem aumento. Você acha isso certo? Você da esfera privada gostaria de passar por essa dificuldade? Por essa injustiça? Não. Mas nós, servidores públicos, já estamos passando. Tá certo? Dentro do pacote de maldades também temos facilitação das demissões. Isso fere o princípio da impessoalidade, porque é óbvio que acabando com a estabilidade do servidor público, o superior vai contratar pessoas do seu meio social,
pessoas que estão em consonância com seus interesses e não o interesse público. Ou seja, vai se privatizar as relações públicas. Ou seja, os interesses serão dos mandatários, os interesses serão de quem comanda o serviço público e não dos partícipes da sociedade, que são aqueles que devem ser atendidos pelo serviço público. Tá certo? Redução do número de carreiras, que vai atingir diretamente o princípio da eficiência, porque a eficiência pública, pelo contrário que as falácias do meio neoliberal propaga por aí, tá? A ausência de carreiras vai gerar ineficiência no serviço público. O que garante a eficiência são funcionários concursados, com alta base intelectual, que conseguem promover de maneira célere e com maior qualidade os seus serviços prestados à população. Outro ponto também importante a se destacar: o fim das progressões de carreira. Para que existem as progressões de carreira? O plano de cargos e salários é uma premiação aos funcionários que dedicam horas de trabalho para atender a sociedade como um todo. E a progressão de carreira, ela premia não só o tempo de serviço, mas a qualificação profissional e intelectual do funcionário público. Aquele que estuda mais, aquele que procura fazer uma pós-graduação, aquele que se prepara melhor para atender a coletividade, ele é premiado com a mudança de nível para poder ganhar mais e ter uma condição de vida melhor. Em contrapartida, você tem um funcionário mais qualificado e com maiores condições de atender a sociedade. Outra maldade: o fim dos benefícios, licenças e gratificações. No caso das licenças, exceto as de saúde, porque também seria demais eliminar licenças por saúde, mas serão mais criteriosas. Mas a eliminação dos benefícios, licenças e gratificações penalizam o servidor público porque ele tem esse direito adquirido. E os benefícios, eles compensam uma série de perdas que os servidores públicos absorvem, pois estes não têm direito a fundo de garantia. O servidor público não recebe FGTS como o servidor da esfera privada recebe. O trabalhador da esfera privada, ele tem direito ao fundo de garantia. Trabalha 20 anos numa empresa, recebe uma bolada que ele pode investir para construir um imóvel, né? Uma casa, para comprar um carro, para abrir um negócio. Ele pode planejar a vida dele daqui a 20 anos, se mantiver na mesma empresa. Por quê? Porque ele vai receber um fundo de garantia. O tão sonhado FGTS. Quando é mandado embora, também tem direito a aquilo que foi auferido. O servidor público não, ele não tem direito a FGTS. Se ele é exonerado, ele não tem direito a um fundo de garantia. Ele não tem como planejar a vida dele se depois de 20 anos ele acabar sendo afastado por algum motivo. E mesmo quando ele cumpre todo o tempo de carreira, vamos lá, 25 anos, 30 anos, dependendo da carreira, ele não vai receber uma indenização como o trabalhador da esfera privada recebe, no caso o FGTS, ok? Outro ponto, então os benefícios, eles servem, os benefícios e gratificações, para compensar essas desvantagens que o servidor tem. O servidor também não tem acesso, muitas vezes, à cesta básica, a plano de saúde, plano odontológico, como os trabalhadores da esfera privada têm, ok? Agora, quais são as consequências deletérias da reforma administrativa, que vão atingir não só os servidores públicos, mas vão penalizar também a sociedade como um todo? Que a sociedade é o objetivo fim do funcionalismo público. Então vamos lá, vou ler. Redução da qualidade dos serviços públicos, porque ao invés de você ter servidores qualificados através de concurso público, com uma base intelectual que permita que esses servidores possam atender melhor a população com uma qualificação técnica superior, agora não. A partir da reforma administrativa vão existir muitos contratos e vai ser contratado qualquer tipo de pessoa para servir a sociedade. Gente que faz parte do esquema, amigo de um superior hierárquico de uma empresa pública, certo?
Na educação e na saúde vão ser contratados professores e médicos que estejam em consonância com os diretores de escola e diretores de hospital. Então, não vai ser mais privilegiada a meritocracia intelectual, vai ser privilegiada a meritocracia social, o que é um desastre. Os piores profissionais serão escolhidos, porque serão escolhidos por compadrio e não por nível intelectual. Outra consequência ruim, aumento dos assédios moral e sexual. Porque muitas vezes, para se manter no emprego, como já acontece na esfera pública, o indivíduo muitas vezes tem que, no caso, prestar certas situações vexatórias ou trabalhar mais do que deveria dentro daquilo que o seu enquadramento ou o seu cargo exige, e aí ele é obrigado a submeter a certos excessos, é explorado pelo seu patrão, pelo seu superior hierárquico, para se manter no emprego. O servidor público não precisa passar por essa humilhação, ele já tem estabilidade, ele serve à coletividade, à sociedade, ao Estado, e não ao seu superior hierárquico. Se privatizar as relações de trabalho dentro da esfera pública, eu vou ter que servir ao meu patrão, ao meu superior hierárquico, e não à sociedade, como acontece hoje com a estabilidade, certo? Outro ponto, aumento das indicações políticas. Disso eu não tenho dúvida. Acabando a estabilidade no serviço público, por consequência, os concursos públicos serão contratados, indivíduos que têm relação direta com políticos. E aí vai existir uma contrapartida. Você me ajudou numa eleição, eu te contrato a posteriori. Você faz parte do meu grupo político, tem uma vaguinha para você lá. Isso significa excelência no serviço público? Não. Significa relação de compadrio. Por isso que ao invés do serviço público ficar mais eficiente, vai ficar ineficiente. Porque o indivíduo não vai ser contratado por qualificação intelectual, que é oferida através de um concurso público, como é hoje. O indivíduo vai ser contratado por proximidade social. Isso vai ser um desastre na oferta de serviços para a sociedade. Ok? Também indicações da plutocracia. O que é a plutocracia? São o quê? As relações envolvidas a uma elite social. Ou seja, a esfera pública, principalmente os cargos melhor remunerados, eles vão ser reservados para quem é ligado a membros da elite social de determinado município, as elites de determinado estado, e na esfera federal há indicações de empresários, de grandes industriais, fazendeiros e pessoas diretamente relacionadas com políticos poderosos. Ok? Fim dos concursos públicos, o que vai ser um desastre, porque a meritocracia intelectual vai ser, no caso, modificada pela meritocracia social. E, claro que os concursos públicos serão eliminados em determinadas áreas, principalmente educação e saúde, o que é um desastre, e o aumento da corrupção nos cargos públicos. O toma lá da cá vai aumentar porque, olha, você me arruma uma vaguinha naquela autarquia, na Secretaria de Educação, para dar aula numa escola, para trabalhar na recepção de um hospital, e em troca eu faço isso para você. Eu te dou uma compensação. Então as relações políticas, elas irão corromper a estrutura pública. Outro ponto importante, que eu acho que fere a isonomia da esfera pública nessa reforma. Os protegidos da reforma, que são as carreiras típicas de Estado. Olha só que bonitinho. Quem vai ser, no caso, blindado? Funcionários da Polícia Federal, auditores e fiscais tributários e do trabalho, funcionários de agências reguladoras, servidores do Poder Legislativo e também servidores do Poder Judiciário, conhecidos como serventuários da Justiça, militares, obviamente, bombeiros, policiais nos estados, certo? E funcionários do Banco Central, as chamadas atividades típicas de Estado. E aí, gente, vamos falar a verdade,
No fundo, essa reforma administrativa, ela serve para consolidar o liberalismo no Brasil, junto com as outras reformas, política, trabalhista, tributária, previdenciária, educacional, judiciária e etc. E também para penalizar duas carreiras que são consideradas inimigas do chefe do Poder Executivo hoje. As carreiras da educação e da saúde. Então eles querem penalizar professores, profissionais da educação, médicos, enfermeiros, profissionais da saúde. Eles têm ódio, verdadeiro ódio. Os liberaloides têm verdadeiro ódio dos servidores da educação e da saúde, que são aqueles que têm maior base intelectual, maior espírito questionador, o senso crítico apurado e que questionam o status quo. E são aqueles que estão em atividades essenciais para o funcionamento do Estado, atividades essenciais para o desenvolvimento da sociedade. A educação, que é o único mecanismo eficaz de desmarginalização social, promoção real da cidadania e consequente desenvolvimento de um país, e a saúde, que é o pilar fundamental do bem-estar social, em que as pessoas têm as suas vidas salvaguardadas. Então, os servidores da educação e da saúde serão demasiadamente penalizados porque as secretarias de educação e saúde, em todas as esferas, federal, estadual e municipal, são aquelas que têm os maiores gastos. O maior pagamento de pessoal está relacionado a essas duas pastas. Educação e saúde tem o maior quantitativo de funcionários públicos. Então, as maiores folhas salariais são as da educação e da saúde, nessa ordem. Então eles querem justamente penalizar essas duas áreas, que são elas que conseguem absorver a maior fatia da receita da esfera pública. Educação e saúde são as que tomam a maior parte da esfera pública para pagamento dos servidores. Então eles querem se vingar dos servidores da educação e da saúde. Eles sabem que essa reforma administrativa ela vai atingir em cheio profissionais dessas duas áreas. Justamente as duas áreas mais essenciais junto à segurança pública que nós temos num governo para atender as pessoas. É muito triste, tá? Então eles querem se vingar. O pessoal da educação, então, nem se fala. Eles querem se vingar, eles querem acabar com a estabilidade do professor, eles querem depositar no professor a culpa do insucesso do país, da sua ausência de desenvolvimento, mas se esquecem de lembrar que o próprio Estado, quando governa, ele não prove, esses funcionários da educação de um mínimo de estrutura para que possam desenvolver um bom trabalho perante os alunos. E nós fazemos milagre na educação. E na saúde pública também. Profissionais, em sua maioria, comprometidos com um bom serviço. Certo? Então, respeitem os servidores públicos. Vamos acabar, desconstruir com essa cultura de demonização dos servidores públicos, que ela é muito injusta. E nós, servidores públicos, queremos deixar um recado para vocês que fazem parte da sociedade. É muito bonito falar mal de servidores públicos, mas nós somos essenciais para garantir o princípio da supremacia do interesse público, que, por consequência, com todas as suas falhas, atende da melhor forma a coletividade. Se acabarem com a estabilidade do servidor público, com a estrutura que nós temos no Brasil, com o tempo vocês vão ver uma piora substancial nos serviços oferecidos para a população brasileira. Estejam do nosso lado, defendam professores, médicos, enfermeiros, profissionais da educação, da saúde, da segurança pública, de atividades de apoio, da administração indireta, todos, numa grande união pela defesa do funcionalismo público. Não a reforma administrativa. Um abraço a todos.